para nos detalhar que momento é esse para o complexo soja e principalmente o impacto dessas notícias que chegam direto do Oriente Médio. Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para nossa Quinta com a Pátria, aqui na TV Notícias Agrícolas. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Dali Carla, minha grande amiga, quinta-feira, acelerada, mercado bem aquecido essa semana. Bora dar uma destrinchada no que vem pela frente, minha amiga. Matheus, como é que o complexo soja está sentindo efetivamente essas notícias todas que chegam do Oriente Médio? É um dos mercados que sente meio que os efeitos colaterais ou está direto no coração desse mercado as flechas que chegam direto do Oriente Médio? Carla, a gente tem que distinguir, né, quais mercados agrícolas a gente vai estar abordando, né? No caso da soja, são efeitos colaterais, né, efeitos secundários, são respingos, né, da sangria do mercado geral. Uma vez que a região específica ela não é uma grande compradora ou fornecedora de soja in natura ou de processado de soja, né? Claro que tem os efeitos secundários, né? Por se tratar de uma região de importância para commodities energéticas, né? A soja entra como subproduto, o óleo da soja que vira biodiesel, então assim, é uma cadeia que vem respingando. No caso do milho, né, Carla? A gente tem que lembrar que o Irã, especificamente, é o nosso maior comprador de milho. Tá? No ano passado foram aí quase 10 milhões de toneladas compradas exclusivamente pelo Irã. A gente está falando de um quarto da exportação brasileira, destinada aí ao país que está em conflito direto com os norte-americanos, conflito direto com o Iraque, com Israel. Então, há uma distinção entre os mercados e para soja secundário, para milho primário e muita preocupação. Matheus, vamos falar um pouquinho desse milho então. Como é que você já avalia os impactos para o mercado nacional, considerando o Irã o nosso principal cliente? A gente já tem efeitos práticos disso, ou o que nos resta nesse momento é monitorar, entender como fica principalmente o nosso segundo semestre diante do que está acontecendo agora? Quais são os impactos que a gente já pode elencar que na prática estão acontecendo e aqueles que ainda estão só no campo do monitoramento por enquanto? Boa questão, viu, Carla? E foi até um dos questionamentos que a gente levantou ontem também na minha palestra para a Stoller Corteva, no interior de São Paulo, de que a preocupação ela existe agora. Só que a gente tem que também destrinchar o calendário de exportação do milho brasileiro. O primeiro semestre no nosso país, por questões logísticas, né, a gente concentra os embarques de grão seco, carga seca no nosso país para tirar a soja do Brasil. Tá? O maior volume do primeiro semestre da nossa safra total de grão seco é a da soja. Então é ali que a gente está concentrando esforço logístico e é ali que tem mais demanda no atual momento para embarcar o nosso grão disponível. No caso agora, primeiro semestre, até junho, a gente tem essa preferência por soja. Tá, cara? Então, somente no segundo semestre, né, quando começa a entrar realmente a nossa safra mais volumosa de milho, que é a segunda safra brasileira, aí popularmente conhecida como safrinha, que é quando a gente tem volume excedente para colocar milho no mercado de exportação. Nessa época do ano, com milho verão, 100% para consumo interno, tá? Granjas, rações animais de grande pé de pequeno porte, no geral, etanol. Tá? Então, essa safra de verão como um todo, ela tem uma preferência muito grande pela ração animal, tá? Um destino para a ração animal. Alguns outros, né, mercados também consomem esse milho verão, que entra aí com 30 milhões de toneladas, mas somente no segundo semestre que a gente tem a exportação, né, sendo ali um motor, né, uma força motriz para mercado de milho. Então, a gente ainda tem tempo de com que esses embrólios, né, geopolíticos sejam resolvidos, Carla. Não sabemos. Você me perguntar o que eu espero de quando vai resolver, cara, infelizmente não tem data, não tem especialista no mundo que consiga decifrar até quando vai durar esse conflito entre Israel, Estados Unidos e Irã. A gente tem casos e casos como Rússia e Ucrânia, 3 anos de atritos, né? A gente tem Venezuela, 3 meses resolvido. A gente tem, são casos muito distintos, Carla, que infelizmente a gente vai ter que dar tempo ao tempo, né, para ter essas respostas. Sem contar que é um conflito que tem uma origem quase que histórica, né, Matheus? Se a gente pensar Israel e Irã, é um conflito que divide as nações,
dentro dos Estados Unidos, dentro de Israel, dentro do Irã. Então, e mais países envolvidos acabam sendo anexados ao conflito, vão ser atacados de uma forma quase que geral ali na região. A região é uma panela de pressão, é sabido, então é realmente a incerteza em torno do conflito. Então, essa é a situação do mercado de milho. Quando a gente entra para o complexo soja, dentro dos três produtos também a gente tem impactos diferentes, né, Matheus? Talvez o que mais sinta agora é o óleo de soja, em especial por conta da movimentação do petróleo. Carla, né? A gente tem, no caso da soja, como eu já disse, esses efeitos de respingo, né, da sangria no mercado geral de energias, né? Quando eu digo sangria, não quer remeter, né, a quedas, apenas a grande euforia que esse mercado cria, né, por essa grande distorção de oferta da principal região fornecedora de petróleo no planeta, né? Então, há uma grande preocupação, respinga sobre o óleo de soja, que é também, né, uma matéria-prima para a confecção de biodiesel, entre outros produtos, entre outros milhares de produtos. Então, é um efeito secundário, cara. Assim, eu não colocaria realmente que grande parte das altas do sustentação do mercado da soja hoje ela vem do Oriente Médio. Ela é mais uma força de alavancagem, mais uma força de suporte. Agora, o que realmente vem criando suporte ao mercado internacional da soja in natura é demanda e uma ameaça de oferta em ampliação aqui na América do Sul, cara. Matheus, a gente começou a nossa conversa e você dizia o seguinte: o mercado está agitado. O mercado está agitado, é o mercado de uma forma geral, ou se a gente olha para o mercado nacional de soja, ele também tem tido uma semana agitada. Tem tido agitada, Carla. A gente teve relatos, né, de vendas sendo avançadas aí ao longo da semana. Realmente o dólar deu uma excelente oportunidade ao mercado. Tá? A gente teve também uma estancagem, né, dos prêmios no Brasil, que vinham com sangria, que vinha com pressão, que vinha com quedas, e que agora sofreram um processo sazonal de estabilização. Tá? Diria que é passageiro até esse movimento do prêmio, muito cuidado com o prêmio de agora em diante. Então deu oportunidade. A grande parte do produtor brasileiro que tem contas a serem pagas ao final de março e abril, e mais uma vez, atira a primeira pedra quem não tem um boleto para ser pago. Tá? A gente sabe que essa época do ano, base produtiva tem necessidade financeira a serem cobertas, né, a serem cobridas. Então, deu oportunidade, o mercado avançou, sim, Carla. Aqueceu lá fora e sim, deu boas, deu um certo ânimo, né, ao mercado nessa semana até o momento, Carla. Matheus, como é que o produtor foi aproveitando essas oportunidades? Você falou do dólar, você falou que algumas vendas boas foram relatadas. O dólar não só precisa ser monitorado, como ele deu umas estilingadas importantes. Foram nesses momentos em que o produtor foi capturando essas oportunidades e fazendo seus negócios ao longo desses últimos dias? Sim, Carla, e negócios não só da safra 26, mas também olhando 27, viu? Que bom. Aqueles clientes da pátria mais estruturados, né, que conseguem não só olhar o agora, que já estavam já muito cobertos, bem preparados, né, bem posicionados para a safra 26, olham também ao ciclo 27, né, com bons olhos. Realmente são oportunidades que estão sendo colocadas na mesa, Carla. A gente tem aqui dentro da pátria patamares, né, recomendados de dólar no Brasil. Uhum. Chegamos a alcançar um patamar de banda elevada, que a gente chama por aqui, né, que é quando o dólar se estressa ao ponto de não justificar novas altas, que foi o caso 5,30 acima. Recomendamos realmente a nossa clientela aproveitar os patamares. A gente tem dólar já abaixo disso, né, já caminhando para os 5,20, já perdendo 10 centavos, com muita volatilidade. Então, aqueles que sabem, né, usufruir de uma boa análise, uma boa recomendação e olhar com estratégia para o negócio, aproveitaram tanto o 26 quanto o 27, viu, Carla? E ó, eu faço até o adendo, cuidado. Tem muita gente querendo aproveitar o mercado agora na euforia, em especial no mercado de fertilizantes, e cuidado com esse mercado. Tá? Nas euforias do mercado de fertilizantes, você vai ter que ter o dobro de estratégia, o dobro de informação, tá? Que muitas das vezes você no dia a dia sozinho acaba cometendo, né? Assim como foi 3 anos atrás com a intensificação Rússia e Ucrânia, acaba cometendo aí erros que podem custar caro para o próximo ciclo 26, 27, cara. Matheus, o que que o produtor tem que
ter de maior cuidado nesse momento quando o assunto são os fertilizantes. Eu queria mesmo que você trouxesse um pouco dessa sua análise, dessa sua visão sobre esse mercado agora e principalmente sobre essas armadilhas que podem armar diante dessa euforia. Nós temos um cenário onde os preços estão subindo, vai acontecer naturalmente com todo o quadro econômico, global, geopolítico e principalmente logístico, porém como é que a gente separa as verdades das mentiras, o que precisa acontecer do que é exagero de mercado? Como é que a gente orienta o produtor em relação a isso, principalmente se ele está olhando para a safra 26, 27, ele vai olhar para relações de troca e vai tentar garantir uma parte dos seus fertilizantes para tentar não comprar mais caro lá na frente, né, Matheus? Exatamente, cara, exatamente. Primeiro ponto, base produtiva no Brasil, ela tem que tirar um pouco do ruído, né? A gente tem muita gente hoje falando da boca para fora sem qualquer conhecimento de causa, tá? Assim, enfim, é o que é, tá? A rede social, ela democratizou, ela deu vitrine, deu voz para todo mundo, então a gente tem que saber criar filtro, né? Porque nem tudo no mercado de fertilizantes se mexe, se move com esses embrólios no Oriente Médio. Tá? Assim como foi a Rússia e a Ucrânia 3 anos atrás no mercado de potássio, agora essa região do Oriente Médio ela não tem uma relevância expressiva para todos os nitrogenados, para todos os macronutrientes, né? A gente tem realmente uma preocupação com nitrogenados, viu, Carla? Que é uma cadeia ali onde seus subprodutos, né, eles são diretamente derivados do petróleo. Então, a região principal produtora de petróleo acaba causando realmente uma preocupação muito grande com nitrogenados. A gente sabe que nitrogenados para as culturas de soja não é um fertilizante que tem realmente um grande peso, né, na composição de compras dos insumos de safra 26, 27. Então a gente tem que ter muito cuidado com a euforia. A gente vê muito oportunismo, tá? E é o jogo sendo jogado. Tá? A gente vê a grande parte do distribuidor hoje fertilizante no Brasil elevando tabela apenas por motivos de insegurança, não vê o que vê pela frente. Tá? Tudo bem que a guerra hoje está confinada numa região de importância aos nitrogenados. Mas e se essa guerra se escala novamente para regiões vizinhas, aonde pode afetar outros mercados? Então, eu entendo. Hoje a base, essa distribuição dos fertilizantes no Brasil elevar a tabela pelo risco do conflito. Agora, usar como argumento que a região do Oriente Médio ela vai causar um desabastecimento em fontes fosfatadas ou fontes de potássio, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí é, mais uma vez, é falar da boca para fora. Então, entender o problema da região, tá? E entender também que o mercado se adapta. Seres humanos são adaptáveis. Nós somos mais adaptáveis que camaleão no sol. Entendeu? A gente consegue realmente balançar esse mercado, mesmo sob regiões de tensões geopolíticas, como foi a Rússia e a Ucrânia. Lembram-se há 3 anos atrás o tanto de produtor que foi induzido a fazer mau negócio no estourar do conflito? Lembram de tanta calamidade que alguns, talvez até os mesmos de sempre, causam aí no seu WhatsApp, na sua rede social, falando que agora acabou, agora acabou. Agora a soja vem 80 de novo, agora o fertilizante vai a 10 mil toneladas. É a mesma pessoa sempre, as mesmas pessoas de sempre. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, porque lá no passado foram induzidos a fazer mau negócio. Passado 3 meses, o mercado se adaptou mesmo com a vigência do conflito. Rússia e Ucrânia não entraram em consenso, eles ainda não são, não voltaram a criar romance, ainda estão trocando farpa. Entendeu? E até hoje, o mercado de fertilizante não teve momentos ali de flexibilização de preço, de amenização, teve, o mercado se adapta. Então, muito cuidado, muito cuidado. Aquela turma ali que quer criar o alvoroço, quer fazer euforia para tentar vender remédio. Muito cuidado. Então, tá ali os 2 pontos: entender a importância da região e saber que o mercado se adapta. Matheus, então vou fazer três perguntas em uma só. Como está a demanda pela nossa soja 25, 26, 26, 27? Como é que estão os preços para essa soja? E o produtor, a gente consegue mensurar quanto ele vendeu essa semana já até aqui? Ou é um número difícil de levantar em função dos negócios que ainda estão acontecendo? Carla, o levantamento de vendas, né, da base produtiva, a gente tem feito apenas internamente, né, da nossa própria clientela, né, que já se aproxima dos 2.500 clientes no Brasil.
Então, ela, apesar de a gente entender que é uma amostragem muito heterogênea do Brasil, né? A gente tem cliente lá na Roraima até o Rio Grande do Sul, a gente sabe que ela não é a realidade do Brasil, Uhum. tá? Então, porque apesar de ainda termos essa presença de muita relevância aqui no nosso país, a gente está falando ainda de um conglomerado de 200 mil produtores de soja no Brasil. Então, apesar da amostragem, talvez ser a melhor amostragem que o Brasil possui, desses 2.500 produtores no país, a gente entende que são produtores que têm a informação privilegiada da pátria, possuem a recomendação objetiva de venda ou de compra de insumos e que não têm, né, a mesma ferramenta que todos no Brasil possuem. Então, o único dado que a gente tem é a evolução das vendas da nossa base de clientes, tá? Que ela está bem elevada. Tá? A gente prefere não criar essa exposição, Carla, que Claro. realmente é um dado confinado, né, e muito sensível ao nosso cliente, mas a gente sabe que ela é muito estoante do restante do nosso país, cara. Matheus, a gente consegue traçar uma rota, não só para os preços, mas para o ritmo dos negócios daqui em diante, principalmente pensando que o segundo semestre, muito se fala também sobre esse segundo semestre. Ah, não, o segundo semestre vai dar oportunidades melhores. Esse segundo semestre melhor aparece na tua análise, aparece no teu horizonte e a gente consegue traçar uma rota não de valores específicos, naturalmente, mas que os preços devem fazer pelo comportamento histórico e pelo comportamento da demanda. Na semana passada, o nosso destaque foi esse, que a gente está falando de uma demanda histórica pela soja brasileira, lineups que são históricos e muito maiores do que os do ano passado, do que os da média dos últimos 5 anos. Diante desse cenário, neste ambiente, com esses dados, a gente consegue fazer essa trajetória? Vamos lá, vamos dividir em duas etapas, Carla, para a gente construir esse cenário. Primeiro, preços, né? Você quer quebrar o profetinho do apocalipse, é só você ver preço de soja hoje para ser originada no spot, 130 março, base Paranaguá, 140 base agosto, vencimento agosto, entrega agosto. Então, assim, o mercado já mostra, já tem uns R$ 10 acima a saca de soja agosto, e por os mesmos motivos de sempre: escassez, dificuldade na originação do segundo semestre, não temos safra nova sendo colocada no mercado, é preto no branco, é a apostila do mercado fundamental sendo lida. Então é só olhar a tela, procura a oferta agosto, a gente tem hoje R$ 10 acima da oferta spot. Então o mercado já sinalizou. Segundo semestre a gente tem uma melhora do cenário, né, do mercado como um todo. Agora, tradicionalmente, Carla, essa época do ano, né, entre março e abril, o mercado ele avança cerca de um quarto da comercialização da safra no nosso país, né? Por conta daqueles mesmos motivos que eu tanto insisto por aqui, contas a serem pagas. Tá? O Sim. produtor, grande parte do produtor brasileiro, por, enfim, dificuldade comercial, talvez por falta de informação, falta de alguém estar olhando o mercado, ou também, né, muitas vezes por dificuldade agronômica de enxergar o que pode ser vendido. Talvez são produtores ali que passam por regiões com intempéries climáticas, como é o caso de alguns bolsões no Rio Grande do Sul, como é o caso dos excessos pluviométricos em Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Mato Grosso. Então são regiões que muitas vezes a base produtiva não consegue avançar porque não sabe se vai ter sorte para vender. Está sofrendo aí há 30, 60 dias aí de estiagem prolongada, vira e meia, chuva demais. Então é nessas ocasiões, né, que a gente sempre insiste que tem muita gente aí falando de mercado que não entende essas especificações, né, que tem hora que não tem como lançar com venda. Você não sabe se você vai ter sorte para ser vendida. Entendeu? Aí é a turma que fala, mas tem que vender esse mês, porque nunca pagou um achoute na vida, sabe? Nunca sofreu realmente algum problema judicial porque não tem sorte para ser entregue e fez contrato a futura, fez contrato a termo avançado, né, Carlos? Então, essa época do ano é normal. A gente tem cerca de um quarto da comercialização avançando por N fatores, né? Fatores agronômicos, mercadológicos e fatores técnicos, né, do mercado também que acabam dificultando grande parte da base produtiva e avançar com vendas. E é natural essa época do ano, né? Para quem realmente entende do campo, entende o que acontece dentro da porteira, não fica só dentro do ar-condicionado, a gente saber que nessa época do ano os negócios avançam, porque é um ambiente mais favorável, sabe-se o resultado final de produção, então tem mais segurança, né, em avançar com as vendas, cara. Então a gente espera que pelo menos um quarto da produção nacional de soja avance aí nesses próximos 2 meses.
Bom, Matheus, com essa boa notícia, porque para mim essa é uma boa notícia diante do que nós estamos vivendo, de tanta limitação que o mercado impôs ao produtor brasileiro nesses últimos meses, acho que essa passa a ser uma boa notícia, portanto, ou pelo menos o nosso copo meio cheio. Com ela, eu vou finalizar a nossa conversa dessa quinta-feira, mas garantindo que ela continue ao final do dia com mais um representante da pátria, com mais um patriota de peso para fechar o mercado aqui na nossa quinta com a pátria, né, Matheus? Exatamente, Carla. Dia de quinta é dia de pátria aqui no Notícias É. Agrícolas. Mercado positivo também. Será que é coincidência? Será que é coincidência toda quinta-feira o mercado tá no verde porque a pátria tá no Notícias Agrícolas? Junto com a Carlinha? Não sei, veremos. Se a gente fez essa parceria e tá dando certo, vamos deixar assim, hein? Em time que tá ganhando não se mexe, hein, Vamos Matheus? manter. Não é? Vamos manter. E ó, chama teu amigo na próxima quinta-feira para nós fortalecer esse movimento, tá? Porque é um Pronto. movimento aí que nós não conseguimos provar. Mas e se for verdade? Exatamente. Fica Não, no mas, ar. ô, Matheus, quinta-feira você já tá aqui. Eu espero que você esteja aqui. Se você não estiver aqui, eu bato na porta aí no Goiás e falo, meu filho, é hora de Bom Dia Agronegócio. Percebe? A quinta-feira que eu não entro com a Carla aqui porque eu tô viajando, o mercado cai. Mas ó, não É. consigo provar. Mas e se for verdade? Vamos começar a fazer um registro, aí a gente tem um rastro para fazer um gráfico e mandar lá para Chicago. Deixa comigo. É, vamos tentar, vamos tentar. Matheus, obrigada, viu, meu amigo? Você segue com essa faca na mão, hein? Pelo amor de Deus. Cuidado. Ah, isso aqui é a mania. E hoje é a faquinha japonesa. Ó, tanto que ela é bonitinha, pequenininha, faca Bonitinho. japonesa. Ela é Portátil. pequenininha, pititica. Mas É o mortal. canivetinho, canivetinho japonês. Tá certo. Meu amigo, uma boa quinta-feira para você, viu? Muito obrigada pelas informações, principalmente pelas orientações para nossa audiência. Obrigada, Matheus. Tamo junto, Carlinhos. Um grande É abraço isso. pra ti, pra todos. Fiquem com Deus. Bora acelerar que tem muita sorte pra colher nesse Brasil. É isso, amém. Fique com Deus vocês também. Obrigada, Matheus. Até.